E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos adultos, bom dia, boa tarde e boa noite para todos que estão assistindo a este vídeo de agora. E estamos aqui de volta ao meu canal do YouTube com mais uma aula de língua balborana. E na videoaula de hoje vamos trabalhar com a 23ª letra do alfabeto balborano. Apresento para vocês a letra Ré. 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 Tá. Como vocês podem bem perceber aqui, isso na verdade seria duas letras juntas no nosso alfabeto, não é mesmo? Porque como vocês podem muito bem reparar, isso seria duas letras R juntas no nosso alfabeto, não é mesmo? Tanto que na nossa língua portuguesa, isso aqui seria um dígrafo que tem som de R, não é mesmo? Mas em balborano, o idioma que eu criei, isso aqui é considerado uma única letra. Bom, vocês se lembram das outras combinações de dois caracteres que parecem ser duas letras em aulas anteriores que eu mostrei para vocês? Letras como Jé, Lhé, Nhé. Bom, como já tinha falado antes, isso aqui também é uma letra só na língua balborana. Que nem as outras citadas anteriormente. Ok? E outra coisa sobre essa letra em balborano. Como vocês podem perceber, como eu tinha falado o nome dela no início desse vídeo, que é Ré, vocês podem ou não ter percebido que a pronúncia dela não é exatamente igual à do nosso RR em português. Sabem por quê? Porque a maioria de vocês já sabe que a pronúncia do RR como dígrafo em português é assim. Mas essa pronúncia é apenas feita com o ar saindo com uma pequena arranhada, vocês entenderam? Enquanto a pronúncia do RR em balborano, que é Ré, uma única letra, é um pouco diferente e além disso, ela é uma das letras mais difíceis de pronunciar na língua balborana. Então, nesta aula vocês vão ter que prestar mais atenção, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a pronúncia da letra Ré na língua balborana é assim. Bom, vocês perceberam? A pronúncia dessa letra na língua balborana é feita curvando a língua até encostar no céu da boca e soltando esse arranhado. Um pouco diferente do som do nosso RR, que é assim. Em balborano, o som da letra Ré, que é o R duplo, uma única letra, é pronunciado assim. Vejam aqui com movimentos ampliados. Bom, vocês podem ter ou não percebido que a língua fez assim. Ela se curvou, se tocando no céu da boca, vocês entenderam? Enquanto a pronúncia do RR em português, que é assim, é só soltando o ar com o arranhado, vocês entenderam a diferença? O dígrafo RR na língua portuguesa é apenas pronunciado assim, soltando o arzinho arranhado, enquanto a pronúncia da letra Ré na língua balborana, que seria o R duplo no nosso alfabeto, é assim. Com a língua encostando no céu da boca e se curvando até lá em cima, ok? Essa é a diferença. E agora, conectando com o assunto anterior da aula,
Vamos agora falar um pouco de Alfabeto Fonético Internacional, o AFI, aquele sistema universal de caracteres que representam cada som existente de um idioma, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, conforme estudamos na aula anterior, a transcrição gráfica do fonema R, que é o som do RR em português, é representado por aquele caractere do alfabeto latino, cujo formato lembra um R maiúsculo pequeno, reforçando para quem não lembra mais. Aquele caractere cujo formato parece uma letra maiúscula, só que do tamanho de uma minúscula. Vocês entenderam? É como se fosse um R maiúsculo que tivesse a mesma altura que um R minúsculo, ok? Então, essa é a representação do fonema R, que é o som forte do nosso R, em AFI. E agora, falando do som R, que é a pronúncia da letra Ré na língua balborana, é um pouco diferente, porque no Alfabeto Fonético Internacional, o AFI, o som dessa letra é representado por outro caractere do alfabeto latino, diferente do que vocês estão acostumados. Porque, na verdade, ele é um R maiúsculo, pequeno e invertido ao mesmo tempo. Vocês entenderam? É como se esse caractere tivesse o formato de um R maiúsculo pequeno, só que do lado contrário, entenderam? Essa é a transcrição gráfica do fonema R, que é o som da letra Ré em balborano, ok? Enquanto a do fonema R, que é o som do R forte em português, é representado apenas por esse R maiúsculo pequeno normal, sem ser invertido, ok? E agora eu trouxe uma curiosidade para vocês sobre essa letra, que é o seguinte: além de ela ser uma letra que na verdade parece duas letras, com as letras Jé, Lhé e Nhé, que foram estudadas em aulas anteriores, essa letra é a primeira combinação de dois caracteres no alfabeto balborano que não usa a letra I. Porque vocês se lembram da escrita daquelas outras letras que foram mencionadas anteriormente? Que são um D com I, um L com I e um N com I? Bom, todas essas combinações tinham a letra I dentro delas, não é mesmo? Agora, essa aqui é um pouco diferente, porque, como vocês podem bem reparar aqui, vocês conseguem ver que aqui não há uma letra I para a combinação dessa letra, não é mesmo? Então, aqui temos duas letras R, duas letras iguais, tá? Que, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, isso aqui em balborano é considerado uma letra só, que representa o som R, tá? E que nem as outras combinações de dois caracteres em balborano mencionados anteriormente, essa letra, que se chama Ré na língua balborana, ela nunca se separa, vocês entenderam? Ela é sempre escrita junta, mesmo quando ela for soletrada em uma palavra ou em separação silábica. Ela continua junta, ela nunca se separa em dois R's, vocês entenderam? A separação da letra Ré na língua balborana é considerada como inaceitável. Ok? Então, é como se a letra Ré na língua balborana fosse um caractere só, entendido? Bom, agora mais alguns critérios sobre a letra Ré em balborano, o R duplo. Bom, vocês já sabem que na língua portuguesa,
O RR é um dígrafo e é sempre intervocálico, não é mesmo? Isto é, no meio de duas vogais, como por exemplo nas palavras arredio, churrasco, não é mesmo? Só que em balborano isso é diferente. O que eu quero dizer com isso? Na língua balborana, essa letra, que no nosso alfabeto seria dois R's juntos, que se chama Ré na minha própria língua, ela nem sempre é intervocálica. Ou seja, ela nem sempre aparece no meio de duas vogais que nem na língua portuguesa. Então, o que eu quero dizer? Ela pode aparecer em alguns lugares diferentes das palavras na língua balborana. Mas também existem alguns casos na língua balborana no qual o emprego da letra Ré é inaceitável. Que são os seguintes. Primeiro, nunca se escreve no final de sílaba ou no final de palavra. A mesma coisa que no português acontece na língua balborana. Algo que vocês podem achar fácil, que pode ser bom para vocês, não é mesmo? Porque vocês já sabem que na língua portuguesa não existe nenhuma palavra que termina com dois R's juntos, não é mesmo? E em balborano também é assim, ou seja, não existe nenhuma palavra na língua balborana que termina com a letra Ré, ou no final de sílaba, ok? E agora, segundo caso. No balborano, a letra Ré também nunca se escreve depois de vogal aspirada. O que eu quero dizer com isso? Para quem não lembra mais, e reforçando, vogais aspiradas são aquelas letras em balborano com acento agudo, aquelas que têm plaça no nome, sabem? Aquelas letras como a plaça, é plaça e assim por diante. Então, o que acontece? Na língua balborana, a letra Ré, que é um R duplo no nosso alfabeto, ela também nunca se escreve depois de alguma dessas vogais. Vocês entenderam? Ela nunca se escreve depois de vogal com acento agudo. Sabem por quê? Por causa da pronúncia dela, que é meio aspirada e com a garganta arranhada, que é assim, conforme estudamos mais para o início desta aula. Imaginem como ficaria difícil pronunciar cada uma das vogais aspiradas seguidas da letra Ré, com esse som de garganta arranhando. Olhem só. Ar, er, ir. Mas ainda bem que não existe isso na língua balborana, não é mesmo? Porque senão vocês poderiam sofrer muito para pronunciar isso, vocês não concordam? Mas as vogais aspiradas podem ser seguidas da letra R, a letra R, a letra que estudamos na aula passada. Mas mesmo que continue difícil, isso continua sendo aceitável na língua balborana, conforme estudamos na aula anterior. Vocês se lembram? Porque como, por exemplo, ar, er, ir. Vocês se lembram daquelas vogais aspiradas? Elas são pronunciadas com o ar assim, e logo em seguida o som do R normal, aquele R simples da língua balborana, tá? R. Sabem por quê? Porque os balboranos acham mais fácil de pronunciar R, o arzinho com esse R enrolado, do que assim, R. Esse arzinho seguido logo de outra consoante que tem som de ar arranhado. Ficaria difícil, não é mesmo? Tanto para os balboranos, tanto para nós brasileiros que estamos estudando a gramática do meu idioma, não é mesmo? Então, é justamente por isso que nunca se escreve letra Ré
logo depois de vogal com acento agudo, vogal aspirada na língua balborana, ok? Devido à sua pronúncia arranhada com aspiração, ok? E agora temos mais um caso, um terceiro caso, no qual o emprego da letra Ré, o R duplo na língua balborana, também não é aceitável, que é o seguinte: antes de outra consoante. Bom, na língua balborana, a letra Ré nunca se escreve antes de outra consoante, porque no lugar dela é colocada a vogal aspirada, aquela que tem acento agudo na língua balborana, para substituir a letra Ré, que tem som de R no final das sílabas, ok? Que é o som mais próximo e pode ser colocado antes de consoante, ok? Tá, então esses são os três casos principais em que a letra Ré na língua balborana não pode ser empregada, ok? Tá, então agora vocês já estudaram que existem dois tipos de R no alfabeto balborano, que são a letra R, que é o R simples, que a letra que estudamos na aula anterior, e essa aqui, Ré, que é o R duplo, ok? E outra coisa, a letra Ré na língua balborana também pode ser escrita no começo de algumas palavras, mesmo sendo uma consoante duplicada, e também depois de algumas consoantes, mas não antes. Coisas que não acontecem na língua portuguesa, mas em balborano acontecem, ok? E agora, diferenciamos a pronúncia da letra R, o R simples em balborano, da letra Ré, que é o R duplo, ok? Então, para quem não lembra mais, e conforme estudamos na aula anterior, a letra R na língua balborana, que é o R simples, um R só, é pronunciada R ou R. Lembram? Dois sons diferentes para a mesma letra, algo que se parece mais com o som do R na nossa língua portuguesa quando ele aparece em posição intervocálica. E agora, a pronúncia da letra Ré, que é um R duplo, em balborano, é um pouco diferente, que é assim, curvando a língua para cima, e mais parecido com a pronúncia do nosso R forte, vocês entenderam? Só que um pouco diferente. Então, para pronunciar essa letra em balborano, você vai imaginar que é como se você fosse pronunciar um G, assim, G, mas em vez disso, você vai ter que apenas curvar a língua para o céu da boca e soltar esse arranhado, assim. Tá bom? Então, essa é a pronúncia da letra Ré na língua balborana, ok? Um R bem forte e bem sonoro, assim. Tá bom? E não menos importante, a letra Ré na língua balborana é sempre seguida de vogal, tá bom? Então agora vamos para a parte mais complicada da aula, que é estudar três palavras da língua que começam com a letra Ré. Vamos lá! E a nossa primeira palavra balborana de hoje é rampeatore. 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 Uma palavra balborana para grampeador, ok? Rampeatore. Vocês podem perceber que essa palavra também começa com a letra Ré, que é um R duplo, e ela fica com esse som forte de R, ok? Um R duplo bem sonoro no início, ok? Rampeatore, grampeador em balborano. Tá, mesmo que pareça difícil de pronunciar essa letra, se vocês praticarem bastante vezes, vocês irão conseguir, ok?
peatore, grampeador em balburano. Tudo bem? Então agora vamos para a segunda palavra de hoje, que é a palavra balburana para garrafa, que se diz garraf, garraf, garraf. Tá, eu sei que é difícil, mas além de essa palavra começar com dois R's juntos, com ré na língua balburana, vocês podem perceber que logo depois dela nessa palavra existe uma vogal com acento agudo. Bom, vocês se lembram que em outra parte dessa aula eu expliquei que a letra ré na língua balburana nunca se escreve depois de vogal aspirada, mas aqui acontece o contrário disso. Porque, como vocês podem perceber, aqui a primeira sílaba dessa palavra, que é gar, tem esse A aspirado logo depois do RR e não antes dele. Vocês entenderam? Então, está tudo bem disso acontecer, de o RR na língua balburana estiver seguido de vogal aspirada. Vocês entenderam? O que não pode, que não é aceitável na língua balburana, é a letra ré, o R duplo, estar escrita depois de vogal aspirada. Vocês entenderam? O que não pode acontecer na língua balburana é a letra vogal aspirada estiver escrita antes da letra ré. Vocês entenderam? Mas aqui nessa palavra não é assim, acontece o contrário. A sílaba começa com a letra ré e logo depois dela existe o A com acento. Vocês entenderam? O que estaria errado, que não poderia ser aceito na língua balburana, é se o A com acento, o A plaça, estivesse antes da letra ré. Vocês entenderam? Mas aqui está tudo bem, ok? Aqui nessa palavra temos a sílaba gar, com sílaba inicial, ok? De dois R's juntos e o A com acento logo depois, tá? Se vocês forem prestar bem atenção, isso aqui está tudo bem de acontecer em balburano, ok? Então fica aí a pronúncia dessa palavra balburana para vocês, que significa garrafa. Garraf, garraf. Com esse R do meio enrolado, logo depois do A com acento. Conforme estudamos em outra aula, a pronúncia fica assim. Ar, ok? Garraf, garrafa em balburano, tá? E agora, para fechar a aula de hoje, a nossa última palavra balburana é a palavra rurstare. 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 Significa gostar em balburano, ok? Rurstare. Bom, vocês podem perceber que a mesma coisa acontece aqui do que na outra palavra, mas com outra vogal, porque agora nesse caso temos o U aspirado, não é mesmo? Que fica com som de U na língua balburana, tá? Rurstare. Então, vocês podem muito bem perceber aqui que além de essa palavra começar com a letra ré, temos esse U aspirado, mas ele fica depois da letra ré e não antes. Então, o que estaria errado na língua balburana é se a vogal aspirada estivesse antes do R duplo, ok? Então, aqui está tudo bem disso acontecer na palavra também, tá? Então, fica aí a pronúncia dessa palavra para vocês. Rurstare. Rurstare. Gostar em balburano, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre a 23ª letra do alfabeto balburano, que é a letra Ré, a combinação de dois R's juntos, ok?
Então, tchau, pessoal. Até a próxima.